Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos fazer o meu wrap-up de janeiro, ou seja, um sumário daquilo que eu li em janeiro, mediante a lista de leitura que planeei. Se vocês se lembram do meu vídeo TBR de janeiro, onde eu construí a minha lista de leitura para janeiro, sabem que me saiu um papel castigo em que eu tinha que duplicar o número de leituras, portanto de 4 passou a 8, porque o castigo foi o quinto papel, normalmente eu tiro 5, e de 4 livros passou a 8, e como eu já estava à espera, apesar de ter sido esperançosa, não correu assim tão bem, e dos 8 eu acabei só por ler 2, mas a realidade é que está tudo bem, isto não é uma corrida. Teria tido alguma piada se eu tivesse conseguido ler no mínimo 4, porque seria, pronto, metade, não é? E ler metade é melhor do que não ler nenhum, mas também ler 2 é melhor do que não ler nenhum. Portanto, o meu wrap-up de hoje vai ser muito rápido e muito sucinto, espero eu, mas os 2 livros que eu li estou muito satisfeita de os ter lido, gostei bastante. Mais de um do que do outro, mas gostei bastante dos 2. Foram os 2 não ficção e foram os 2 até certo ponto sobre saúde mental e vivências, principalmente. Foram os 2 livros de crónica que me saíram. Portanto, o primeiro livro que eu terminei em janeiro da minha lista de leitura foi O Frágil, da Jenny Lawson. Frágil da melhor forma possível. A Jenny Lawson é uma autora e cronista que falam muito sobre a sua saúde mental. Ela tem um número de coisas que fazem parte do seu repertório de diagnósticos, incluindo ansiedade, depressão, em certas alturas da sua vida, ideação suicida, e TDAH. E ela escreve este e o Furiosamente Feliz, que são os 2 livros dela publicados em Portugal até à data. Este, principalmente, é uma espécie de continuação de crónicas que nós já conhecíamos do livro anterior, do Furiosamente Feliz, mas aqui ela fala sobre os tratamentos a que ela se foi submetendo para trabalhar um pouco mais a sua saúde mental e aquilo que tem funcionado melhor para ela. Mas acima de tudo, não só ela fala sobre os tratamentos que correram bem e como correram mal, mas também das suas fragilidades ao longo desses tratamentos. Obviamente ela não fala só sobre os tratamentos, sobre a terapia, ela chega a uma altura em que faz um tratamento específico durante cerca de, não sei, de 3 meses, 6 meses, e que sente realmente uma diferença. E aquilo que ela fala muito é a diferença que sente entre ser mãe e ter problemas de saúde mental e estar numa fase má e ter de lidar com a filha, ou estar a lidar com a filha, versus quando estava em tratamento e quando realmente aquilo funcionava bem. Mas também fala um bocadinho sobre os altos e baixos. O que é que ela quer dizer com isto? Não é que um tratamento de psiquiátrico nos vá curar, nunca ninguém fica curado, mas nós apercebemos-nos durante esses momentos e durante esses intervalos que realmente há coisas boas na vida. E para a Jenny Lawson, uma delas é passar tempo com a sua filha. Foi um livro muito emocional e muito emocionante. Eu adoro a forma como a Jenny Lawson escreve. Ela escreve de uma forma tão cómica, tão leve, tão... Uma pessoa identifica-se, realmente se identifica, mesmo que não tenha problemas de saúde mental. Aquilo que ela fala, a forma como ela pensa, a pessoa identifica-se realmente. E eu recomendo estes livros para quem quer ler crónicas sobre pessoas reais, que não têm medo de dizer as coisas como elas são na realidade, porque a vida é uma merda, vamos ser honestos, a vida é uma porcaria, estão-nos constantemente coisas a acontecer e nós estamos constantemente a sentir-nos frágeis, mas também podemos ser frágeis da melhor forma possível. Portanto, este foi o primeiro livro que eu terminei em janeiro, e o segundo é um livro de memórias e testemunhos, escrito por Jan Morris, o Conundrum, a história da minha mudança de sexo. Jan Morris é uma pessoa trans, é uma mulher trans, e neste livro de memórias ela fala sobre todo o seu percurso desde o momento em que se apercebe que está presa num corpo diferente, que é uma mulher presa num corpo de homem, e como é que ela foi
vivendo com isso ao longo dos seus 30 anos. Tanto que há uma frase no livro que me marcou bastante, foi algo do género: passei 30 anos no corpo de um homem e agora posso começar as minhas aventuras ou a minha vida de uma forma diferente. Agora a minha vida vai mesmo começar. Isto é depois dela fazer a cirurgia de transição. Foi um livro que me marcou e que me deu a conhecer um bocadinho mais sobre o que é passar por este processo, pessoas que passam por este processo, como é que é viver, interagir com as pessoas, dizer às pessoas a sair do armário para estas pessoas, não é? Porque não é propriamente fácil passar por uma experiência destas, não é? E a Jan Morris fala disto de uma forma muito crua e muito honesta. Ela passa 30 anos da sua vida a tentar reprimir os seus sentimentos, tanto que a certa altura casa e tem filhos, mas também há momentos em que ela diz, há um momento em que ela diz: já chega, eu preciso de viver da forma como eu realmente sou. E felizmente teve algumas pessoas à sua volta que a ajudaram e que tiveram com ela naqueles momentos e que enfrentaram os demónios com ela. Teve outras pessoas que não a sentaram tão bem, nomeadamente porque antes dela passar pela transição, ela já era uma jornalista muito conhecida e já tinha um nome muito, muito, muito demarcado e conhecido no jornalismo e nas crónicas dos jornais. E fazer a transição não foi a coisa propriamente mais fácil, mas neste livro ela explica tudo, não só a forma como o sentiu, como o interpretou, mas também como isso despertou a sua mente para as diferentes realidades e as diferentes coisas que acontecem na nossa vida. Portanto, o Conundrum era um livro que já estava na minha lista de leitura há bastante tempo e eu fiquei muito feliz por finalmente o ter lido, porque deu-me um contacto que eu não tinha. Tinha por experiência profissional, como é óbvio, mas cada caso é um caso e eu já tinha algum contacto com este tipo de vivências, mas nunca é a mesma coisa, não é? Porque escrevermos sobre as nossas experiências nunca é a mesma coisa de falarmos sobre as nossas experiências. Há toda uma cura através da escrita, há todo um processo terapêutico através da escrita. Portanto, estes foram os 2 livros que eu li em janeiro e apesar de só ter lido 2 dos 8 que tinha planeado, estou muito satisfeita porque sinto-me tornar uma pessoa mais conhecedora depois de ter lido estes livros. Não que não tivesse sido a mesma coisa, tenho ali o Trevor Noah, o Sou um Crime, do Trevor Noah, que gostava muito, muito, muito de ter lá chegado, e os outros 2 romances, If I Was Your Girl e The Art of Being Normal, mas apesar de já não estarmos no mês de janeiro, não significa que eu não os possa ler na mesma durante este ano, portanto, digam-me se já leram alguma coisa deste género, ou se já leram alguma coisa da Jane Lawson ou da Jan Morris. Comentem um bocadinho e falem como é que correu e contem-me como é que correu o vosso mês de janeiro. Perdão, já sabem o que é que têm a fazer. Comentem, partilhem, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!